Vamos estudar neste vídeo um tópico muito importante em álgebra linear, a diagonalização de aplicações lineares. Se tivermos uma aplicação linear no espaço vetorial E, e se B for uma base do espaço vetorial E, a aplicação linear F é representada por uma matriz F maiúsculo, usando para base de E a base B. Um problema absolutamente crucial na álgebra linear e nas aplicações da álgebra linear a outras áreas da matemática e a outras ciências é a escolha de bases B que tornem tão simples quanto possível a matriz que representa a aplicação linear F. As matrizes mais simples são as matrizes diagonais e, portanto, o objetivo aqui é saber se é possível, ou em que condições é possível, escolher uma base do espaço vetorial E de tal maneira que, usando essa base, a matriz que representa a transformação linear seja uma matriz diagonal. Pondo o problema de uma maneira um pouco diferente, consideremos uma outra base C de E. Com esta base, a mesma transformação linear F é representada por uma outra matriz A, que é, em geral, diferente da matriz F maiúsculo. O assunto de mudanças de base que foi visto anteriormente é aqui fundamental. Temos uma determinada base e queremos mudar para outra base e pretendemos escolher essa mudança de base de forma a que a matriz final seja o mais simples possível. Especificamente, imaginemos o espaço vetorial E como sendo constituído pelos vetores de dimensão n sobre o corpo dos escalares k. Se escolhermos a base C, a aplicação linear F é representada pela matriz A, atuando entre estes dois espaços. Se escolhermos a base B, a aplicação linear F é representada pela matriz F maiúsculo. Queremos saber qual pode ser a mudança de base, de modo a que, se A for a representação mais simples possível, eu possa trabalhar com a matriz A em vez da matriz F. Ou seja, em vez de se ir diretamente deste espaço para este através da matriz F, fazemos uma mudança de base que corresponda a fazer a operação indicada pela seta verde. Muda-se a base B do espaço para a base C, aplica-se a matriz A e volta-se a mudar para a base original. Em que condições podemos fazer estas mudanças tomando para A uma matriz diagonal, a qual será a mais simples possível, em vez da matriz F, que pode ser uma matriz complicada? Reparem que esta seta a verde pega num elemento x de Kn, aplica-lhe P, depois aplica-lhe A e, finalmente, aplica-lhe a inversa de P. E isto deve ser a mesma coisa que aplicar diretamente F ao x. E isto deve acontecer para todo o x pertencente a Kn. Portanto, P-1 AP tem de ser igual a F. Matrizes A e F nestas condições dizem-se matrizes semelhantes. A partir daqui, podemos dizer que A é igual a PF P-1, multiplicando à direita por P levantado a menos 1 e à esquerda por P. Qualquer das duas expressões pode ser usada para traduzir esta semelhança entre as duas matrizes A e F. Uma matriz A de dimensão n por n sobre o corpo dos escalares k é diagonalizável se e só se for semelhante, neste sentido muito preciso que acabamos de introduzir para a palavra semelhante, a uma matriz diagonal. Uma matriz diagonal é uma matriz que na diagonal principal tem elementos de k e fora da diagonal principal tem zeros. Por vezes representa-se por diac de lambda1, etc., lambda-n, se estes lambdas forem os elementos da diagonal principal. Um resultado cuja demonstração deve ser estudada com atenção nos livros de álgebra linear
e que é extremamente importante neste contexto é o seguinte. Uma matriz A de dimensão n é diagonalizável se e só se A tem n vetores próprios linearmente independentes. Uma observação também muito útil na prática é que uma matriz diagonalizante, ou seja, uma matriz P que serve para fazer a mudança de base e transformar a matriz A numa matriz diagonal, é uma matriz que tem por colunas os vetores próprios linearmente independentes da matriz A. E por vezes escrevemos-la desta forma, onde x1, x2, etc., xn são os vetores próprios linearmente independentes de A. Para se compreender o motivo desta relação entre vetores próprios linearmente independentes e diagonalização, tem de se estudar a demonstração do teorema. Mas não é difícil intuir que deve haver alguma relação. O que significa V ser um vetor próprio da matriz A? Significa que A vezes V é um escalar lambda vezes V. E, portanto, a matriz A atua sobre os vetores próprios como se fosse um escalar. Se isso se passa para todos os vetores próprios, a matriz A é semelhante a uma matriz diagonal. Isto não é uma demonstração, é apenas uma indicação de que é natural haver vetores próprios a aparecer neste contexto. O teorema 1 fornece-nos uma condição necessária e suficiente, ou seja, uma equivalência. Por vezes, pode ser difícil verificar se temos ou não vetores próprios linearmente independentes em número adequado, em particular se a matriz A for de dimensão n elevada. Porém, há um resultado muito importante neste contexto que, apesar de não ser uma condição necessária e suficiente, é extremamente útil. Mais uma vez, a sua demonstração deve ser estudada cuidadosamente no livro de apoio. O resultado é o seguinte. Se lambda1 e lambda2 forem dois valores próprios de A distintos, portanto, lambda1 é diferente de lambda2, então os vetores próprios v lambda1 e v lambda2 associados, respectivamente a lambda1 e lambda2, são linearmente independentes. Este teorema, juntamente com o teorema 1, permite-nos ter imediatamente um resultado bastante útil. Se a matriz A tiver todos os seus n valores próprios diferentes, os correspondentes vetores próprios formam uma base com a qual a matriz pode ser representada por uma matriz diagonal. Vamos ver um exemplo. Consideremos a matriz A com os elementos 0, 1, 0 na primeira linha, menos 1, 0, 0 na segunda linha e 0, 0, 2 na terceira linha. É uma matriz 3 por 3 no corpo dos números complexos. Os valores próprios desta matriz são os zeros do seu polinómio característico, o qual é o determinante de A menos x vezes a identidade de dimensão 3. É, portanto, o determinante de menos x, 1, 0, menos 1, menos x, 0, 0, 0 e 2 menos x. Expandindo ao longo da última coluna e aplicando o teorema de Laplace, obtemos 2 menos x vezes x ao quadrado mais 1, ou seja, 2 menos x vezes x mais i vezes x menos i. Os valores próprios de A são, portanto, lambda1 igual a 2, lambda2 igual a menos i e lambda3 igual a i. 3 valores próprios, todos distintos entre si. Pelo teorema 2, podemos dizer que os vetores próprios correspondentes a estes valores próprios são linearmente independentes. Como existem 3 valores próprios diferentes, há 3 vetores próprios linearmente independentes, ou seja, a matriz é diagonalizável. Para obtermos uma matriz diagonalizante, é preciso sabermos
quais são os vetores próprios associados aos valores próprios de A. Quais os valores próprios correspondentes ao valor próprio lambda1, os vetores próprios correspondentes ao valor próprio lambda2 e os vetores próprios correspondentes ao valor próprio lambda3. Os vetores próprios correspondentes ao valor próprio lambda1 igual a 2 são os vetores próprios que pertencem ao espaço próprio correspondente, ou seja, ao núcleo da matriz A menos xi, quando o x é igual a 2. Se o 1, o 2, o 3 for um vetor próprio associado ao valor próprio 2, então o resultado da multiplicação da matriz A menos 2i pelo vetor o 1, o 2, o 3 terá de ser o vetor nulo. Fazendo as contas, esta multiplicação dá o vetor menos 2, o 1, mais o 2, menos o 1, menos 2, o 2, 0. E da primeira expressão resulta que o 2 igual a 2, o 1. Substituindo na segunda expressão, temos que menos o 1, menos 2, vezes 2, o 1, o qual é igual a menos 5, o 1 tem que ser igual a 0. E, portanto, concluímos que o 1 igual a 0, o 2 igual a 0 e o 3 não tem qualquer restrição. Portanto, podendo ser um qualquer valor de C. O núcleo desta matriz é, então, constituído pelo conjunto dos vetores da forma 0, 0, 1 e pelo produto destes vetores por um qualquer escalar, o 1. Ou seja, um vetor próprio é o vetor 0, 0, 1, por exemplo. Fazendo cálculos semelhantes aos anteriores, vejamos o que acontece quando o x é igual a menos i. A matriz fica, neste caso, i, 1, 0 na primeira linha, menos 1, i, 0 na segunda linha e 0, 0, 2 mais i na terceira linha. E cálculos análogos permitem concluir que o núcleo da matriz é o conjunto dos vetores da forma 1 menos i, 0. Este será, portanto, um vetor próprio correspondente ao valor próprio menos i. Para lambda3 igual a i, fazemos as mesmas contas com x igual a i. Temos a matriz menos i, 1, 0, menos 1, menos i, 0, 0, 0, 2 menos i, e o núcleo desta matriz é o conjunto dos vetores gerados pelo vetor 1, i, 0. Este será, portanto, um vetor próprio associado a lambda3 igual a i. Pelos teoremas anteriores, a matriz de mudança de base que permite diagonalizar a matriz A é constituída pela matriz cuja primeira coluna é um vetor próprio, a segunda coluna é outro vetor próprio linearmente independente do primeiro e a terceira coluna é um terceiro vetor próprio linearmente independente dos dois anteriores. Se usarmos esta matriz de mudança de base e fazendo o cálculo de P elevado a menos 1 a P, o resultado há de ser uma matriz diagonal em que na primeira posição está o valor próprio correspondente ao vetor próprio que está na primeira coluna da matriz P, o qual é 2. Na segunda posição da diagonal está o valor próprio correspondente ao vetor próprio da segunda coluna de P, qual é menos i. E na última posição está o valor próprio correspondente ao vetor próprio da terceira coluna de P, o qual é i. Nada nos obriga a escolher as colunas da matriz P pela ordem que fizemos anteriormente. Se tivéssemos escolhido uma outra matriz, chamemos-lhe Q, em que, por exemplo, na primeira coluna estivesse o vetor próprio 1 menos i, 0, na segunda coluna o vetor próprio 0, 0, 1,
e na terceira coluna o vetor próprio 1 e 0, então a matriz Q continuava a ser uma matriz de mudança de base. E a matriz Q levantada a menos 1 AQ será também uma matriz diagonal. Mas agora o primeiro elemento correspondente ao valor próprio associado à primeira coluna da matriz Q, que é menos I, o segundo elemento é o que corresponde ao valor próprio associado à segunda coluna da matriz Q, que é o 2, e o terceiro elemento é o que corresponde ao valor próprio associado à terceira coluna da matriz Q, que é o I. Portanto, o resultado é na mesma uma matriz diagonal, mas diferente da anterior, pelo que a matriz A é semelhante à matriz P-1AP e é também semelhante à matriz Q-1AQ. Consequentemente, é fácil concluir, e deixo como exercício fazê-lo, que as matrizes P-1AP e Q-1AQ são semelhantes entre si. Observe-se que estas duas matrizes diagonais diferem entre si apenas por permutação dos elementos das respectivas diagonais principais. O exemplo que acabamos de ver mostra que nas questões de diagonalização não existe uma solução única para a matriz diagonal semelhante à matriz dada, pois esta depende da ordem pela qual se escolhem os vetores da matriz de mudança de base, ou seja, pela ordem com que os vetores de mudança de base são introduzidos na matriz diagonalizante. No entanto, quaisquer matrizes diagonais que possamos obter são sempre semelhantes entre si. Para todos os efeitos de cálculo, funcionam sempre da mesma maneira e os resultados finais terão de ser, naturalmente, os mesmos.